Obrigado e vamos para cima, né? Tem muita coisa para a gente fazer e quero agradecer a recepção e a oportunidade de você estar nos dando aqui de falar com o seu público. Muito obrigado, feliz em estar aqui. Fred, como é que é? Quase ser prefeito e perder por... Rapaz, bateu na trave. Como é que foi essa experiência lá? Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Obrigado a toda a nossa audiência, todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma experiência muito boa, muito positiva. A gente entrou praticamente já começando a campanha, né? Fomos o último candidato a ser apresentado. O presidente Bolsonaro foi lá fazer o lançamento da nossa candidatura. Até então era Gustavo Gaia, mas ficou decidido que Gustavo Gaia ficaria aqui em Brasília, na Câmara Federal, e eu assumiria a missão de Goiânia. E, assim, eu acredito que foi muito positivo, porque a gente entrou, de certa forma, desacreditado. Muitos desacreditaram de nós, muitos achavam que a gente não tinha chance. As pesquisas o tempo inteiro colocando a gente muito atrás, em quarto, quinto colocado. Pra você ter uma ideia, a gente foi para as urnas, na sexta-feira saíram as últimas pesquisas, eu estava em quarto, né? Olha. Abriu a urna no domingo, eu tinha ganhado o primeiro turno. Então ficou muito claro para a população de Goiânia que existe o sistema, que a gente tanto fala, mas existe o sistema que trabalha contra você, trabalha contra a vontade do povo para que ela não seja feita, e esse sistema é inconsequente e está disposto a fazer tudo. E foi isso que foi provado no segundo turno também, quando os nossos candidatos todos se uniram, né? O Sandro, que foi eleito prefeito, tinha o apoio do governador Caiado, tinha o apoio do PT, tinha o apoio do Vanderlan, tinha o apoio do ex-prefeito Rogério, tinha o apoio do Cajuru, que são senadores. Tinha apoio de 30 vereadores dos 37, 33, se for contar os do PT que estavam com ele também, e tinha apoio de toda a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, porque o presidente estava com ele. Mesmo assim, tudo que eles conseguiram foi míseros 10 pontos na nossa frente. Então foi uma disputa muito acirrada, e às vezes as pessoas pensam, nossa, mas aí, você perdeu a eleição? Cara, eu acredito que a direita ganhou, quem defende os valores e princípios que a gente tem ganhou, porque mostrou às pessoas que não estão à venda ali dentro da cidade, e sem dúvida agora cacifou a gente a tentar outros voos, outras missões agora pra frente. Que legal, mais novo desse jeito, com essa garra toda, como é que consegue? Não tão novo assim não, obrigado, aqui uma semana, dia hoje, 18, 7 dias eu faço 41, mas 41? Mas Deus abençoe, obrigado aí pelo novo, fico muito feliz, a gente já tem uma história. E sim, relativamente novo, né? Pelas pessoas que eu ando, pelas pessoas que eu caminho. O Jamie tá aqui, é mais novo que a gente ainda, e todo dia aprendendo um pouco, não tem dessa não. Quando você achou que você não tem mais o que aprender, é que você começa a envelhecer, e é que você começa a parar de ter a capacidade de dialogar. Então eu sempre acho que eu tenho o que aprender, e não acredito que a juventude ou a velhice nessa situação sejam vantagens ou desvantagens, não, depende da forma como você leva. Bom, já que o mais novo tá aqui, né, vamos... Diego, como é que é ser... Primeira vez que você foi candidato lá em Águas Lindas, já de primeira levou? Não, em Aparecida foi... Em... Aparecida, gente, Aparecida. A gente gosta muito de Águas Lindas. Você tá bem enrolado aqui, você tá acostumado com Águas Lindas. É porque Águas Lindas daqui do lado, a gente fica, né? É verdade. Um abraço pra cidade de Águas Lindas, a gente tem muito amigo lá. É verdade, um abraço a todo mundo lá de Águas Lindas. Eu fui candidato em 2020, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência com o mercado financeiro, trabalhei 10 anos em banco, fui gerente do Bradesco e do Sicoob, gerente de pessoa jurídica, e agora eu desvinculei totalmente por causa da comunicação. Criamos o Papo Aberto em 2016 para 2017, um portal de notícias. Hoje a gente atinge mais de 50 milhões de visualizações em Goiás, junto com todos os portais de notícias que nós temos, e através da comunicação despertou, desde criança já tinha despertado para ir para a política. 2020 bateu na trave, quase. Quantos votos? Precisava de 1.000 votos, tive 700 votos. Uai, foi quase. E agora, em 2024, nós somos eleitos com 2.190 votos em Aparecida de Goiânia. Uma eleição muito difícil, mas com o apoio do Fred Rodrigues, do Gustavo Gaia, do senador Wilder Moraes, nós conseguimos ter esse êxito lá, e tem projetos extraordinários que mudam e impactam a vida das pessoas, principalmente protegendo nossas crianças na educação. Então é um trabalho extraordinário. Mas só um, James, só um vereador, uma andorinha faz verão? Faz sim. Você incomoda, você faz, você chama, você articula, e isso a gente segue os padrões que o Fred fez isso na Assembleia Legislativa, com projetos extraordinários que ele vai falar aqui, e isso foi um espelho para a gente fazer nesse um ano um mandato que parece que a gente já fez os 4 anos. Legal, hein? Ô Fred, para 26, nós sabemos que temos um desafio, né?
Com certeza. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o nosso presidente Bolsonaro, que está numa situação difícil, né? Infelizmente, essa justiça brasileira padece, né? E eu tenho certeza que ano que vem nós vamos melhorar aquela Câmara Federal, e o Fred, gente, está aqui justamente para colocar seu nome, né, para federal ano que vem, pré-candidato a federal ano que vem, e eu tenho certeza que com a garra, com o compromisso que ele tem, vamos mudar aquela casa. O que você fala? Qual é a expectativa de ir para aquela casa ano que vem, Fred? É uma expectativa boa. Acho que assim, nos últimos 10, 12 anos que a gente se inteirou mais, sempre foi muito interessado em política, mas durante 10, 12 anos mais recentes, a gente começou a trabalhar mais diretamente na militância mesmo, que é o que tem que ser e é o que você tem que fazer se você quiser mudar. Você tem todo o direito de tentar viver sua vida alheio à política, né? Mas a consequência disso é a sua vida ser decidida pelos que estão interessados pela política. E eu decidi me interessar por política há uns 10, 12 anos, talvez até mais, se for olhar. Mas com essa convivência, eu já tenho uma noção muito boa do que é a Câmara, né? Nós já temos amigos deputados, né? O próprio Gustavo Gaia é deputado federal hoje, amigos senadores, o senador Wilder Moraes, muito próximo nosso. Até um abraço para os dois, nosso futuro governador e nosso futuro senador aí, abraço, se Deus quiser. E fora os outros também de outros estados. Então eu também já tive experiência de 1 ano lá na Assembleia Legislativa. E eu posso dizer que o que o Jamie falou aqui é verdade. Às vezes você chega lá desmotivado, você acha que você não vai fazer muita diferença, mas se você souber trabalhar direitinho, há forma de captar aquelas pessoas. Sim. A gente tem que parar de ter essa percepção, principalmente os políticos eleitos da direita, de que só a gente está certo e só a gente tem a razão. A gente tem que ter a noção de que a gente tem que trabalhar com a verdade, mas a gente não pode achar que nós não conseguimos fazer com que os outros possam enxergar a verdade também, e a gente acaba desistindo de tentar influenciá-los, porque a esquerda não vai desistir disso, a esquerda vai tentar influenciar todos os votos ali dentro. Então conseguia fazer isso muito bem na Assembleia. Os projetos que a gente apresentou, que eu apresentei, quase todos aprovados por unanimidade, sendo que a maioria ali na verdade era de centro-direita, não chegava a ser direita bolsonarista. Acho que direita bolsonarista mesmo tinham até 3 ou 4. E mesmo assim a gente conseguia influenciar, eram 41, eu sempre aprovava projetos lá com 40, 38, né, porque tinham 3 petistas, felizmente. Espero que tenham cada vez menos, mas a gente sempre aprovava muito próximo da unanimidade, porque o pessoal entendia, eu conseguia falar e conseguia mostrar que, longe da figura de radical que eles pintam para o deputado de direita, para o parlamentar de direita, a gente consegue conversar e tudo que a gente tem que fazer é mostrar que a verdade está do nosso lado, e é isso que a gente vai fazer. O presidente Bolsonaro precisa agora, nesse momento, e quando eu falo presidente Bolsonaro, eu falo da direita que ele levantou. Ele criou uma direita no Brasil, um amor aos nossos valores, um amor ao nosso país, reacendeu, inclusive, na minha opinião, um amor ao cristianismo. Sim, né? Eu acredito que a eleição do presidente Bolsonaro e os posicionamentos dele levaram muitas pessoas de volta a Cristo. Sim, né? Sim. Porque tirou aquela ideia de que era ruim, de que não era legal. Que a política era do diabo. Isso. E também tirou a ideia de que, para o jovem, principalmente porque ele conquista muito jovem, então o jovem passou a ver Cristo novamente como o que é, né? Sim. Passou a ver Cristo como o Salvador e a esperança e algo bom de estar perto, de falar sobre. E isso ele com a Michelle, claro, a primeira da Michelle Bolsonaro, tiveram um grande papel nisso. E é isso que a gente tem que levar, e a gente precisa agora de senadores, a gente precisa da maioria do Senado, né? Precisamos aí de pelo menos 42 senadores, 41 senadores, e da maioria dos 513 deputados. Hoje em dia o PL tem 99, mas a gente consegue fazer só no PL 150, eu acredito que sim, e fora os outros deputados que a gente consegue fazer nos outros partidos também que possam ser alinhados. Com isso a gente consegue dar um basta nessa juristocracia, nessa ditadura do judiciário que se implementou e que com certeza não vai voltar sozinha para dentro da casinha dela. Com certeza. Eu até pensando sobre o parlamento, a gente passou bem pouco recentemente essa discussão aí sobre o PGR, né? E aí quando se diz, vamos colocar impeachment de ministro, vamos colocar impeachment, não conseguimos sequer tirar a recondução dele para um segundo mandato. Eu pergunto, o que faltou ali para a gente conseguir reverter esse quadro e tirar esse procurador, que não devia estar aí? Vamos lá. É muito importante a gente lembrar também que, apesar dele ter sido reconduzido, né? Você está falando do Paulo Gonet. Ele foi reconduzido, mas ele foi reconduzido com a menor margem histórica desde que a nossa Constituição de 88 foi implementada. Por 4 votos só ele foi.
Sim, E da última vez ele teve uma margem, se eu não me engano, de 20 ou 25 votos. Agora foram só 4 votos, ou seja, a gente trabalhou. A gente fez a lição de casa. A gente não pode ter esperança também de que vai ser resolvido tudo só numa abraçada. Né? Mas a direita já melhorou muito nessa questão organizacional de fazer sua vontade valer nas votações no Congresso, né? Seja na Câmara, seja no Senado. Mas o que a gente precisa realmente é de pessoas mais compromissadas, e isso é muito, muito difícil, Jaime. Isso é muito difícil. A gente passou agora por eleições em Goiás, onde o PL elegeu vários prefeitos. Sim. Muitos deles já foram para o outro lado. Muitos vereadores... Sério? A gente elegeu 4 vereadores em Aparecida, hoje está só o Jamie. Cara, então, que aconteceu, Aparecida? O que aconteceu lá, uai? Sério mesmo? Então, e assim, as pessoas acabam... Eu acredito que quando as pessoas que forem eleitas passarem a entender que aquele mandato não é para defender os interesses pessoais, mas o interesse de quem os colocou lá, eu acho que isso começa a mudar. Não estou dizendo que é sempre o caso. Às vezes você realmente tem uma indisposição dentro do partido, às vezes você não conseguiu, não acha ali naquele partido representatividade mais para as coisas que você tem que fazer. Mas boa parte dos casos, e é por isso que a gente perde algumas votações, é que as pessoas que estão no mandato lá estão pensando primeiro em si, no que elas têm que fazer para beneficiar elas, no que elas têm que fazer para uma reeleição, e aí elas votam de acordo com o que o governo pode oferecer para elas. E o governo é muito pesado. A máquina é muito pesada e a nossa máquina, infelizmente, está ficando cada vez maior porque o PT não para de gastar. O Lula está pretendendo fazer agora, em 2026, o que a Dilma fez em 2014, que é quebrar o país para tentar a reeleição. Já está quase, né? A Dilma entregou o país nosso pra gente com 2 anos seguidos de PIB negativo. Isso nunca aconteceu, nem na pandemia isso aconteceu. Pois é. Tivemos 2 anos seguidos de PIB negativo para nos recuperar da Dilma. E só recuperou porque, graças a Deus, veio o Bolsonaro com uma excelente equipe econômica, senão não tinha recuperado. E o Lula está 100% disposto a fazer isso agora de novo. Então, quando as pessoas tiverem essa noção de que não é oba-oba, de que tudo que ele está te entregando, ele está tirando de alguém, e com certeza está tirando da população, eu acho que a gente consegue mudar isso. Mas, infelizmente, não vejo nessa legislatura, vai ter que ser na próxima, em só 26, quando a gente colocar pessoas novas lá. E renovar a casa, né? Com certeza. Jaime, quantos vereadores são lá na 25 vereadores. 25 vereadores. E desses, hoje, como é que está lá o trabalho, a oposição em situação? Não, lá nós temos 23 vereadores que são base, um oposição e um independente, que é esse que está na sua frente. É mesmo? Rapaz, o homem é corajoso, hein? Novo desse jeito e corajoso, hein? É mesmo? Lá quando tem que vetar, a gente veta, derruba o veto do prefeito. Quando tem que aprovar projetos importantes, mesmo contrariando o prefeito, a gente vota. Então, só que o prefeito é bem solícito lá. Minha pauta principal é educação. Certo. Quando tem alguma pauta de fato na educação que um professor está doutrinando um aluno ou algum diretor, falo com ele imediatamente, ele pede para fazer a apuração disso, já até quase provocou de fato uma demissão ou um PAD ali administrativo para aquele servidor. Então lá é bem tranquilo nesse sentido. Ele declara quem é conservador também, a esposa é de direita. Sim. Então é fácil lidar ali. Tem algumas situações que é zero de negociação, que é aumento de imposto, onerar sempre quem de fato gera emprego e produz no município, que é aquele empresário. Então, se for para ficar contra ele, de fato eu vou votar contra a administração e ficar com o povo. Hoje, com essa gama de políticos jovens, né, a gente pretende, eu creio que no futuro não tão distante, renovar essas casas, não só a municipal, a estadual e a federal. Bom, saindo da Câmara de Aparecida, quais são as suas propostas mais evidentes para o ano que vem na Alego? Então, a Aparecida, saindo de Aparecida, chegando, e nós vamos chegar a assumir essa cadeira na Assembleia Legislativa, é continuar o trabalho que o Fred iniciou em 2023, defendendo nossos filhos, principalmente um projeto que ele fez importante, que eu já iniciei em Aparecida, que é o processo de proibição de mudança de sexo em crianças, que isso aí, as pessoas lá, eu lembro quando o Fred falou isso na Assembleia, que de fato os deputados assustaram, falaram, isso não existe aqui, existe, só deve em São Paulo, Fred, não existe aqui pelo SUS. Em Aparecida, por exemplo, uma menina de 14 anos estava na UBS, a Unidade Básica de Saúde, fazendo os exames, os últimos exames para fazer o processo hormonal, né, com 14 anos, com 16, 18 anos, faz a mudança de sexo, isso pelo SUS. Então,
São esses entraves, que é um entrave não natural e também muito espiritual, que a gente trava, e a gente vai travar isso. Por exemplo, em Aparecida, tinha projetos de lei lá que queria equiparar, por exemplo, se um evangélico, um pastor, fizesse um evento numa praça, se um cara do candomblé fosse ali, pedisse a oportunidade de falar, você era obrigado a dar essa oportunidade. Então são esses entraves espirituais para defender os nossos filhos, que é o principal. Fala, mas e aí, quais são os seus projetos para a infraestrutura? Meu irmão, se a gente destruir, não blindar a família, a base, não existe infraestrutura. Não existe cultura, não existe nada. A base hoje é a família, e o foco principal do Estado e desse governo que está aí é destruir a família. Então esse foco principal que a gente vai para a Lego, continuar levando e defendendo esses princípios e com certeza ter resultado na ponta. O principal é ter essa blindagem dos nossos filhos, principalmente na educação, que é essa entrave que iniciou em 2023 com o Fred, e nós vamos continuar em 2027 na Lega, esse trabalho extraordinário que ele fez, e ele vai levar todo esse trabalho para a Câmara Federal. Gente, estamos recebendo aqui hoje essa dupla lá de Aparecida de Goiânia, o Jaime Vasconcelos, que hoje atualmente é vereador, e o Fred Rodrigues, que foi deputado estadual e também foi o segundo colocado para a Prefeitura de Goiânia nas eleições de 24. E agora, como federal, vai levar não só a força jovem, como também, principalmente a força goiana, lá para a Câmara Federal. Vambora. Fred, e lá na Federal, como é que você pretende? Quais são as pautas que você vai chegar lá já botando o pé na porta? A grande função hoje do deputado federal, ele virou basicamente um fiscalizador do governo, né? Então a gente tem que entender muito essas questões de pautas ideológicas, que hoje é o que o governo tenta passar, tenta empurrar. O PT está cada vez mais radicalizado, a ponto de que uma pessoa com opiniões normais de 10 anos atrás, hoje em dia é tratado como um extremista de direita. Então, por exemplo, se eu chegasse 10 anos atrás e falasse, olha, é errado crianças e adolescentes, é errado crianças terem acesso a tratamentos de mudança de sexo. Todo mundo no país ia falar, claro, isso é a coisa mais errada do mundo, nunca vi algo tão errado. Se você falar isso hoje numa convenção do PT, eles vão te chamar de extremista de direita. Vão falar que você é contra crianças trans, que as crianças trans têm que existir, e você está atentando contra a dignidade, contra os direitos dela. E vão tentar te colocar na cadeia por associação à transfobia. Por quê? Porque o STF foi lá e legislou e equiparou transfobia ao racismo. Então é tudo organizado para que não só as opiniões de pessoas normais sejam rejeitadas, mas também sejam motivo de cadeia, para que você tenha até medo de emiti-las. Você tenha medo de ser normal no mundo de pessoas radicalizadas para a extrema esquerda. Então essa é a noção que a gente tem que ter e trabalhar nesse sentido. Claro, hoje em dia acho que a prioridade número 1 é frear essa ditadura do judiciário, que atua justamente para impedir que essas coisas sejam feitas, ao ponto de que se você chegar na sua cidade, onde você tem essa prerrogativa e você institui uma proibição de linguagem neutra ou de ideologia de gênero na escola, isso é derrubado pelo STF, né? E fala que isso na verdade é prerrogativa do governo federal. Mas se for uma coisa que, por exemplo, cria-se um dia municipal da consciência negra, que na verdade a gente sabe que eles usam isso para fazer a promoção do racismo, para dividir ainda mais as raças. E aí o STF não vai derrubar, porque vai falar que está no direito da escola ou da universidade estadual de criar isso. Então é tudo muito seletivo, não tem um respeito às leis, o respeito é só a opinião do magistrado, ao que ele quer fazer naquele momento para tentar esculhambar ainda mais a sociedade brasileira. E hoje a gente está numa guerra muito grande, a gente está numa guerra não só política, não só de narrativas, mas a gente está numa guerra espiritual. A gente vê como esse pessoal atua e eles não têm nenhuma disposição de se autoconter. E, inclusive, eles não só não querem se autoconter, mas como eles querem que a gente seja preso pelas coisas que a gente está falando. Se você perguntar para qualquer pessoa de esquerda, qualquer deputado de esquerda hoje, eles querem prender os deputados de direita, aos quais eles sabem que não vão vencer num debate, então eles só resta silenciá-los. Então, sem dúvida... Como estão fazendo com o presidente agora, né? Como fizeram com o presidente, como fizeram com outros deputados, como fizeram com a Carla Zambelli, com o Daniel Silveira, com o próprio Eduardo Bolsonaro, e com vários outros que ousaram se levantar e falar que o que é errado é errado.
Basicamente, foi só isso que essas pessoas fizeram, né? Incomodaram o sistema e o sistema deu um jeito de tirá-los do jogo, ou pelo menos de persegui-los sem que tivessem cometido crime algum. Então, quem vai lá para Brasília já tem que ter noção de que você vai sofrer, cara. Você vai ser perseguido, você vai enfrentar batalhas duríssimas. Eu costumo falar, o pessoal que está querendo vir para o PL atrai muitas pessoas, porque é um partido grande, tem muita exposição, e o pessoal vem querendo só ser eleito. Eu falo, cara, você foi eleito pelo PL e sua vida tá tranquila, você não tá sendo perseguido, você não tá sendo caçado, você não tá sendo xingado, você não tá sendo atacado pelo pessoal da esquerda, você tá fazendo alguma coisa muito errada, você não tá cumprindo seu propósito. Alguma coisa não bate. Alguma coisa não bate, porque a sua função aqui é sofrer, você é esculhambado mesmo, você acha ruim, não vem. A verdade é essa, seu mandato não é seu, né? O mandato é de quem votou em você e eles esperam que você defenda o que eles acreditam. Então, quando você tem essa consciência, fica até mais leve o trabalho, você já está esperando tudo. Mas o nosso trabalho vai ser nesse sentido, de fiscalizar, impedir, primeiro, tentar frear essa ditadura. Acho que a gente consegue fazer isso, com um Senado forte, com uma Câmara forte e com certeza elegendo o futuro presidente, frear essa ditadura do judiciário e com certeza também trabalhar nessas pautas ideológicas aí que hoje em dia estão buscando que estão buscando objetivamente sequestrar as mentes e os corações das crianças, porque eles sabem que os adultos de direita eles não conseguem, então eles vão atrás dos nossos filhos. A ideia é doutrinar as nossas crianças, né? Gente, eu tô batendo um papo hoje aqui com nossos convidados lá de Aparecida de Goiânia. Gente, eu sou de Goiânia, só pra ficar claro, viu? Gosto muito da cidade de Aparecida, mas eu sou de Goiânia, o é de Aparecida. Eu quero puxar isso aqui pra Aparecida, Fred. Mas são cidades coladas. Ali tá uma do lado da outra mesmo. Não tem nem divisão. De uma rua já passa pra outra. Mas aqui tá aqui o mas nosso... Aparecida tá melhor que Goiânia. Tá. Puxa essa... Não, vamos puxar. Ó, gente, nosso amigo vereador lá de Aparecida, o Jaime Vasconcelos, que vai agora à estadual, e o nosso amigo de Goiânia, Fred Rodrigues, que foi quase o prefeito lá, né, da cidade. É com muita satisfação que o programa Palavra Franca recebe vocês aqui hoje e deixa o convite para voltarem mais vezes, que eles estão aqui, gente, para posse do PL Jovem aqui em Valparaíso. Olha aí, já está no horário já. Eu vou passar para eles aqui agora, o nosso amigo vereador Jaime Vasconcelos vai dar suas considerações finais e logo em seguida o Fred, passando aqui para o Valparaíso, volte novamente. Vamos voltar, hein? Quero mandar um abraço aqui pro Davi Machado, grande jovem que está em ascensão na política, Deus tem grandes coisas para fazer na vida dele e quero agradecer estar conosco aqui. Hoje nós vamos dar posse para o PLJ a Goiás aqui em Valparaíso com o presidente Daniel Silva, a Sara Modesto vai ser a vice-presidente e Lucas Salles, primeiro secretário, e o Rafael Amorim, tesoureiro, essa turma boa que vai tomar conta da juventude aqui. Muito obrigado pela oportunidade e vou voltar aqui para ter mais tempo aí. Deus abençoe, viu? Um forte abraço. Parabéns ao Daniel, né? E volta mesmo. Agradecer o Davi que criou essa ponte entre nós, está né? ali, rapaz. Não, eu vou botar uma palhinha só com ele depois. Pô, beleza. Fred, só gratidão por te receber aqui hoje. Seja bem-vindo ao Valparaíso. Eu que agradeço. Agradeço demais. Obrigado pela oportunidade. Obrigado principalmente à nossa audiência que nos acompanhou. Mandar um abraço pessoal do PL Jovem lá, né? Pro Pedro, Davi que tá aqui com a gente. O Valdian tá aqui também. O Arley. O Arthur fez aniversário esses dias. Então, assim, a gente tá criando. Graças a Deus, sou muito feliz. A gente tá... Não posso nem falar criando, né? Mas a gente está ascendendo assim com uma geração de jovens muito conscientes. Os meninos são muito, muito competentes, muito sérios no que fazem. Não ficam só só se apoiando em polêmicas, né? Estão procurando estudar, estão procurando conhecer, né? Então eu falo para eles, vocês estão muito à frente do que eu tava na idade de vocês. Com certeza. Né? Então com certeza vocês vão chegar muito mais longe do que eu cheguei e eu quero estar lá para ver vocês chegando. E também falar, claro, né? A gente vai dar a posse hoje pro PL Jovem de Valparaíso, logo estamos lá. E numa próxima oportunidade a gente vem aqui com mais calma, com mais tempo para poder